Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com uma transmissão ao vivo da Comprema. E hoje, então, com o nosso... E aí, joga fora? E então, para a gente começar, vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Regina Mendes. E eu vou me autodescrever para que todos possam me ver. Então, eu sou uma mulher, cabelos bem curtos, cacheados, pele clara, morena clara, e hoje eu estou usando uma camiseta branca, que tem um pássaro aqui, um acauã, um fone, estou de brinquinho rosa pendurado, e hoje comigo está a Aline, e eu vou deixar a Aline também se apresentar e se autodescrever. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Aline, eu sou associada também da Comprema. Eu tenho cabelos curtos, levemente curtos, castanhos, pele clara, branquela, e eu estou vestindo uma blusa azul. Ao fundo aqui tem uma parede branca, com algumas fotinhos, e é isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Vamos então lá. Hoje a gente preparou, então, uma conversa sobre os resíduos sólidos, né? E eu já estou rindo porque é um termo que... resíduos sólidos, né? O que vem à nossa cabeça quando a gente fala isso? Eu vou pedir para a Aline, então, dizer para mim, Aline, quando tu ouve, assim, resíduos sólidos, o que tu pensa? Olha, Regina, vem muita coisa na cabeça, né? Porque a gente automaticamente, eu acredito, para quem é leigo, né, vem aquela coisa assim: é lixo, não é lixo? É o reciclável ou não é o reciclável? Eu acho que a dúvida maior que fica é justamente a gente ver as pessoas, né? Mas é aquilo que pode ser reciclado ou aquilo que não pode? Que é sólido mesmo, tipo, é uma coisa, é um metal que eu jogo fora, que ele não pode mais ser reaproveitado, ou não, é o que pode ser. Eu acredito que a dúvida maior é essa, né? Eu Para acho que mim fica ainda na cabeça, né? O que é, afinal? A gente estuda sobre e, tipo, é bom estar aqui contigo porque tu vai explicar para a gente certinho aí o que é. Não, e é engraçado, assim, porque quando a gente fala sólido, porque às vezes, assim, a gente fala, o resíduo, a pessoa às vezes até consegue pensar, bem como tu disse, é o lixo, é alguma coisa nesse sentido, mas quando eu falo resíduo sólido, aí as pessoas já parece que limitam muito esse resíduo, né? Então, assim, eu tô rindo porque ontem a gente acabou fazendo uma enquete no Instagram, né? E pedindo para que as pessoas colocassem ali o que elas achavam que era resíduo sólido. E as respostas assim foram muito de acordo, né, com o conceito, só que como a gente vai mostrar hoje, o conceito é muito amplo. Mas assim, quando falou no sólido, teve até uma pessoa que botou assim, não é líquido. E agora, será que é ou será que não é, né? Então, assim, essa palavra sólida é o que dá essa confusão na cabeça. Tá, e agora é ou não é? O que pode ser, né? Dá um suspense, assim, porque a gente não sabe. Será? Tipo, ai, que medo de responder errado. Tipo, é justamente porque a gente é leigo num assunto que não deveria ser, né? Mas a Sim. gente é, ai, meu Deus, se é resíduo, beleza. Mas sólido? O que é isso? E é engraçado esse medo mesmo de errar, porque eu ainda brinquei, porque a maioria das pessoas que responderam são pessoas que são amigos que a gente conhece, que tem afinidade, que a gente pode brincar, né? E então, as respostas, eu fui mostrando também as respostas, a gente foi também nessa brincadeira, tá? Mas será que sim, será que não, né? Então a gente acaba fazendo com que essas pessoas acabem mostrando o que elas pensam, mas a gente percebe essa busca também. Algumas foram buscar, antes de responder, buscar o conceito na internet, com esse medo de errar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui hoje, que a gente não precisa ter medo de errar, medo de dar uma resposta e estar errada. A gente está aqui para aprender, né? Ninguém vem sabendo tudo, nem a gente está o tempo todo aprendendo. Eu mesmo, volta e meia, ainda bem que eu tenho o Daniel em casa, como a gente já falou outras vezes, nem eu, nem a Aline somos biólogas, né? Nós somos professoras de educação especial, trabalhamos com pessoas com deficiência,
E daí as pessoas, tá, mas o que elas querem lá falando sobre isso, né? Que a gente gosta mesmo de estudar e se preocupa realmente com as nossas ações, com o que a gente vai fazer com esse planeta, né? O que a gente vai deixar de legado aí. Então, para a gente começar, ver se a gente não se estende tanto hoje também, né? E eu vou até ler uma... Vamos. Eu vou ler uma dessas respostas que eu achei muito interessante, assim, que eu achei muito legal a resposta, que ela inclusive fala justamente essa ideia que a gente falou aqui do sólido, né? Ela colocou assim, a gente perguntou, para você o que são resíduos sólidos? E ela respondeu assim, primeiro, não é líquido. Depois ela botou, acredito ter vários tipos, como recicláveis, e não, bem o que a Aline falou ali. Então, assim, a resposta dela mostra bem esses conceitos que a gente traz, assim, nossa, resíduo sólido é isso que significa. E daí ela ainda perguntou, orgânico é considerado sólido? Então a gente brincou, disse, não, isso a gente vai estar respondendo, então, amanhã à noite, e vamos entrar nessa conversa. Para a gente começar, assim, deixar bem claro o que está embasando essa nossa conversa. A gente está trazendo os conceitos, tudo aquilo que a gente tem visto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que é uma legislação de 2010, como a gente já vem falando, e que ela traz, então, esses conceitos. Então, antes, eu acho isso muito legal, que antes de entrar na lei propriamente dita, ela mesma já traz esses conceitos para a gente entender do que ela está falando. Então, vamos explicar um pouquinho o que essa legislação traz como conceito de resíduos sólidos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ver se vocês conseguem ver. Então, vamos ler junto. Isso aqui está lá na legislação. Deixa eu ver aqui, acho que é o... Uhum. Deixa eu abrir ela aqui para mim também. Não está aparecendo aí? Está aparecendo para ti? Tá. Então, ali ela traz esse conceito bem assim, ó. Resíduos sólidos. Material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Eu peguei o texto na íntegra ali só para a gente entender um pouquinho. Já então, tem palavras aí que chamam a atenção, né? Semissólido, afinal, o que é um semissólido? Aí, do nada, passa para gasoso, do gasoso vai para líquido, aí tu pensa, por que sólido, né? Exatamente, então, assim, quando a gente fala, né, nem sempre esse conceito, essa palavra, ela vai estar definida nesse sentido literal, digamos assim, né, de sólido, de ser aquilo que é palpável, que eu vou pegar na minha mão e que eu vou conseguir transportar isso. Então, quando eu falo em resíduo sólido, ele está falando de tudo que a gente vai descartar. Então, assim, ó, pensando nisso, pensando lá na nossa cozinha, por exemplo, o que a gente descarta lá quando eu estou cozinhando? Pensando no nosso resíduo doméstico, porque a política também ela traz algumas especificações de tipos, né? Os tipos de resíduo. Então, pensando no nosso resíduo doméstico lá, o que a gente descarta, por exemplo, lá na cozinha? Dá um exemplo aí, Aline. Casca de vegetal, às vezes a casca da cebola, o restinho de alguma coisa que tu não vai usar, tu tá limpando um pedaço de carne, alguma coisa, vai acabar descartando, que ela seja gordura, seja um nervo, muitas coisas, né? Alimentos que já passaram da validade. Então, não necessariamente ele vai ser sólido, né? E aqui tem uma coisinha que a gente usa, às vezes, que o pessoal adora uma batata frita, adora uma fritura. E o que sobra? Qual é o resíduo que sobra dessa fritura? É aquele óleo, né? Bem saturadinho. Para onde vai aquilo, né?
E o óleo, qual é o estado desse óleo, né? Qual é o estado dele? Ele está no estado líquido. Mas se eu estou dizendo que que resíduos sólidos são todos esses resíduos que eu gero e que eu não posso estar descartando lá no esgoto da pia, por exemplo, e a gente sabe que o óleo de cozinha é um resíduo que a gente não pode descartar lá, que a gente tem que dar um tratamento para esse resíduo, né? Ele não pode ser descartado nem no solo, diretamente no solo, porque ele vai estar contaminando. Então, se o óleo de cozinha é um resíduo e eu preciso dar um tratamento para ele entra nos resíduos sólidos. Então, assim, primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui desse conceito. Então, resíduos são tudo, é tudo aquilo que a gente vai descartar de alguma forma. E aqui, por enquanto, a gente está falando só em descarte mesmo, né? Em descartar esse resíduo. Ainda não estou falando do como que eu vou descartar, né? Porque também... Pode falar. Interessante, Regina, que você falou, também a gente está falando aqui da cozinha por enquanto, né? Olha quanta coisa a gente já descarta lá na cozinha, que não deve ir parar no esgoto, né? Por exemplo, o óleo, tem outras coisas também, tipo, o resto do alimento também não pode ir parar no esgoto assim, in natura, ele tem que ter um tratamento, tanto é que a gente coloca ou no saquinho, ou numa caixinha para descartar ele lá no lixo orgânico, né? Mas a gente tem, caramba, que só de ler isso aqui começa, é tudo que vem da atividade humana em sociedade, ou seja, é tudo. Tudo. Então, assim, se eu pensar aqui, ó, é um bem descartado, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque é um problema que a gente vê muito aqui. O que seria um bem descartado? Quais são os bens que a gente... Aqui em Camboriú, só de tu andar na rua, tu já vê o que as pessoas descartam muito, o bem delas, que daí já não vira mais, vira o mal, né? Aquela coisa má que já não serve mais para dentro da minha casa, já não quero mais bem aquilo. Então, as pessoas acabam descartando na rua, né? Ah, mas o caminhão vai passar, vai recolher e tal, mas até ele passar, ele é de quem? E como que eu vou fazer esse descarte adequado, né? E eu vou aproveitar o gancho aqui que a Day está fazendo uma pergunta, a Day Macelai. Boa noite, pessoal que está assistindo, que entrou agora. A Day está perguntando aqui, e o guardanapo que colocamos para absorver o óleo? Aonde que vai esse guardanapo? Porque se a gente for pensar no guardanapo em si, aqui eu não falei ainda o conceito de reciclagem. Então, esse guardanapo que ele está com essa gordura, ele não vai ser reciclado. Então, assim, todo o material que ele está em contato com a gordura, não tem como reciclar, né? Então, o que a gente vai fazer com esse guardanapo? Eu vou poder botar ele na compostagem? Então, esse guardanapo com gordura, ele vai ter que ser descartado lá junto com o nosso rejeito, que é um outro conceito que a gente vai estar falando aqui daqui a pouco, que é aquilo que não tem como eu reciclar. Eu não tenho como reciclar, eu não tenho como reutilizar, eu não vou botar na minha composteira também, né, porque ele está com óleo, né, ele também não é adequado colocar ali, então é um material que ele vai ser descartado no rejeito, né, aquilo que eu não tenho mais o que fazer com ele. E o rejeito também é resíduo sólido. Então, assim, ó, como ele falou ali, tudo, absolutamente tudo que a gente precisa descartar, ele é resíduo sólido. Então, mesmo que ele seja líquido, então, assim, é um produto que venceu, um produto que eu comprei lá um shampoo, uma coisa, e ele venceu o prazo e eu preciso descartar. Ele vai ser, por mais líquido que ele seja, ele é um resíduo sólido, né? Eu preciso dar uma destinação correta, né? Uma destinação adequada para esse resíduo. Né? Independente, é isso que a gente precisa entender primeiro, independente do estado físico, é um resíduo que eu vou gerar, eu preciso saber como que eu vou lidar com esse resíduo, aonde que eu vou colocar, qual a destinação, existe ele pode ser reciclável, né, reciclado, ele é reciclável, ele posso reutilizar, então assim, essas coisas a gente vai estar falando aqui, né, dos tipos de materiais, o que pode ser feito e o que não tem mais o que fazer,
né? Porque se a gente for... acho importante. Pode falar. Não, eu acho importante a gente frisar, porque às vezes eu me deparo com as pessoas assim, nossa, mas vocês falam de algumas coisas que só vocês sabem, só vocês conhecem. E realmente tem coisa que para a maioria das pessoas não vai ser ainda muito conhecida. Por quê? Até como a Patrícia estava falando no café que ela fez com a Tieta, essa questão de se preocupar com a destinação tanto do esgoto como da coleta do lixo adequada, ela é muito recente, né? A Tieta usou até um termo que eu achei fantástico, porque eu escuto muito. Foi graças aos ecochatos que se começou a ter uma preocupação com o descarte adequado, tanto do esgoto, o tratamento disso também, e desses resíduos todos. Só que é muito recente, a política é o quê? De 2010, né, Regina? 2010, então, e ela ainda está em prazo de adequação ainda. Sim, mas assim, ó, ela é de 2010, mas ela vem para, digamos assim, complementar legislações que já existiam, né? Claro que muitas coisas foram se renovando. Ecochata com orgulho, a Patrícia está falando lá. E a Dai está dizendo que ela não faz fritura porque ela é atleta. É isso aí, daí eu também não faço. Eu também não faço, mas acabo não usando também. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba não descartando aqui, né? Mas, assim, então, você, entrando nesse assunto, né? Então, tudo que a gente precisa descartar, a gente precisa estar pensando, sim, no como eu vou estar descartando. E outra coisa que é importante a gente colocar aqui, que essa política traz, que eu penso que é a novidade, digamos assim, é a novidade no sentido de responsabilidade, que ela traz a responsabilidade compartilhada pelo descarte adequado desses resíduos. O que isso significa, né? Então, assim, muitas vezes a gente, enquanto pessoa, né, só consumidora, a gente pensa, tá, eu compro assim essa embalagem porque é assim que a indústria apresenta, né? Quem tem a responsabilidade de recolher não sou eu. Até outro dia, pensando na questão do próprio do isopor, né? Que como a gente tem trabalhado, a gente tem usado bastante, nós não tanto, mas assim, a gente tem visto muito as pessoas tendo que pedir a marmita e ela vindo nessa embalagem de isopor. E teve um dia, né, que a gente acabou pegando, eu trouxe para casa para lavar essa embalagem e dar o destino correto. E eu fui questionada sobre isso. Por que tu não pega essa embalagem e joga aqui no reciclável? Não é reciclável? Eu disse, sim, isso é reciclável. Mas é minha responsabilidade higienizar esse produto e colocar de forma adequada. Porque, ali é o reciclável. Tá, mas se eu pegar essa marmita, como a gente falou, do jeito que ela tá, só comi e deixei o resto ali, porque vai ter gordura, olha o que a gente tinha acabado de falar aqui da gordura, né? Ela vai estar suja da gordura. Quando ela chegar lá, ela não vai ter como aproveitar esse material para reciclagem. Então, assim, qual é a minha responsabilidade enquanto consumidora? Claro que a gente já pensa muito mais além, mas no mínimo o que a política traz é que a gente, enquanto consumidor, faça o mínimo, limpe, né, tire a sujeira, digamos assim, o excesso de coisa que tem naquele material e descarte adequadamente para coleta seletiva, que a gente aqui, Camboriú, Balneário Camboriú, a gente ainda tem. Mas se eu colocar esse material de qualquer forma lá junto com o lixo, com o lixo comum, digamos assim, né, que seria o rejeito, se eu colocar ele lá, ou se eu colocar no mesmo que eu separei e coloquei lá no reciclável, mas eu não lavei esse material, então assim, ele não vai ser reciclado. É isso que a gente precisa entender. A nossa responsabilidade é fazer essa parte. Então, assim, a minha parte eu comprei uma lâmpada. Aonde que eu tenho que descartar essa lâmpada? Ela faz parte da logística reversa. Então, eu tenho que levar num ponto de coleta e descartar lá. Então, é isso que a gente precisa entender. A nossa responsabilidade é essa. Eu comprei esse material, eu tenho esse resíduo, eu preciso descartar. Então, eu preciso descartar no local correto.
Porque não adianta eu cobrar da empresa, da indústria, do governo, que não está acontecendo a reciclagem, se eu não fizer a minha parte. Isso Exatamente. Nessa que ainda está legislação. muito distante da realidade das pessoas até ler a embalagem daquilo que consome. Porque lá na embalagem geralmente está escrito: e este produto faz parte da logística reversa, devolva ao vendedor, uma coisa assim que está escrita lá, quando você compra uma lâmpada, quando você compra uma pilha, até quando você compra uma esponja, gente, essa esponja bendita de plástico, ela também tem que ser devolvida para a logística reversa. O que, que é isso? Ela vai voltar da onde ela veio para eles dar o destino final. Porque eu, enquanto consumidor, quando acabar a bateria da pilha que eu comprei, se ela não for recarregável, o que, que eu vou fazer com ela? Então, não, acabou, pronto, é só descartar. Mas como descartar? Tá? Parece que é um pouco distante ainda da realidade, da nossa realidade mesmo, eu digo da nossa, porque com a gente muvucando, digamos assim, na associação, a gente vai interiorizando aquilo que muitas vezes já ouviu falar, já viu na televisão, já viu numa reportagem, já viu numa notícia, mas ainda não interiorizei. Então, a gente está tentando mostrar para as pessoas que é possível. É claro, é muita coisa, mas isso eu acho que a gente ainda não tem. Como você falou de lavar marmita. Tem gente que vem aqui na minha casa e que vê que eu lavo, eu não vou dizer que eu lavo, mas nosso papel mesmo é pelo menos tirar aquele excesso seja da gordura, seja do alimento, excesso do produto que está lá, porque eu não vou colocar, por exemplo, a garrafa do amaciante para reciclar se ainda tem produto dentro. Se aquele negócio ficar em contato com a minha roupa sem enxaguar, já pode dar um problema na roupa, tu imagina na hora que eu colocar ele na máquina que vai processar a reciclagem desse produto. Sim. Se todas as embalagens vierem com o resto de amaciante, sem pelo menos eu passar uma água, claro que a máquina vai quebrar, claro que vai dar problema. Mas isso as pessoas, é longe da realidade das pessoas ainda, o porquê disso aí. Então, a gente tem que fazer o mínimo, que é a nossa parte. Se eu comprei este fone de ouvido, ele é meu a partir do momento que eu comprei. Mas é minha responsabilidade. A responsabilidade é tua agora. É uma responsabilidade minha. Ele quebrou, ele deu... não serve mais para mim. Eu preciso procurar o destino adequado para ele. Eu não posso simplesmente jogar ele na lata do lixo, como a gente chama, e pronto, agora o problema fica do lixeiro, como as pessoas dizem popularmente, o lixeiro que deve, né? Sendo que o coletador está ali simplesmente para pegar e levar para o destino, mas ele não está ali para separar, para ver o que você na sua casa descartou. Será que a Aline separou o eletrônico, que não é para descartar assim, né? O eletrônico tem um local adequado. Mas será que ela separou o plástico? Será que ela separou o papel? Será que ela separou o orgânico? Não é papel dele fazer isso. O papel dele é recolher e levar para o destino lá, onde eles vão separar e enviar para tudo certinho. Ainda está distante. Ele vai para uma cooperativa, na verdade. Então, é isso que as pessoas pensam. Até foi essa a resposta que eu ouvi aquele dia, né, sobre a embalagem. Tá, mas para que eu pago a taxa de lixo? Para que eu pago a taxa de lixo se eu não posso colocar aqui, se eles não vão fazer essa separação? Na verdade, a gente está pagando por um serviço que vai recolher esse material e vai encaminhar até uma cooperativa, alguém que vai fazer esse trabalho, né? Mas imagina a quantidade de material que as pessoas recebem. O Daniel aqui está dizendo, até vou mostrar aqui o que ele está dizendo aqui, ó. As pessoas não atentam ao potencial poluente de algumas coisas, como óleo de cozinha, por exemplo. 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar até 1 milhão de litros d'água. Então, assim, a pessoa, às vezes, espera esfriar para não derreter o cano, que nem eu já escutei. Não, eu não boto ele quente para não derreter o cano. Mas é isso, é a falta de entendimento, assim, do porquê, na verdade, né? Porque se tinha muito aquela ideia de que, eu vou botar gordura e vai entupir o cano.
Mas não é por isso, não é por essa razão que a gente não descarta esse resíduo Inclusive, no Regina, esgoto da cozinha. uma pessoa muito bem esclarecida que me chamou a atenção. A pessoa veio e me disse assim, não, mas não se preocupe. Eu falei, você vai jogar isso aí? Sim, mas não se preocupa, eu estou jogando detergente por cima para quebrar a molécula de gordura. Aí eu falei, como isso? Tipo, a pessoa é um engenheiro, né? Essa pessoa, e veio e me falou isso. Eu digo, que engenharia braba é essa que vai jogar o detergente e vai fazer o óleo simplesmente, pum, a molécula de gordura vai se desfazer. Tá aí, tipo, não entendi. Como assim? Sim, mas é aquela coisa como a gente... É do senso comum, na verdade, né? Então, assim, ó, esses conceitos, esses entendimentos, a gente só consegue a partir do momento que tu te debruça e estuda um pouquinho, né? E tenta conhecer o porquê das coisas, como que as coisas funcionam. E claro que isso é difícil, né? Não é fácil a gente saber disso. E como a gente fala, o nosso objetivo é fazer com que isso fique mais claro para as pessoas, né? Que a gente possa compreender o porquê que eu devo fazer assim, né? Por que tem uma legislação hoje dizendo que a responsabilidade por esse resíduo, por esse descarte adequado, é minha também, né? Porque daí, como eu estava falando antes, não adianta eu cobrar da indústria que produz a embalagem que ele tem que recolher de volta, se eu não colocar lá no lugar adequado para ele recolher. Ele vai imaginar que a Regina comprou, então eu vou lá na casa dela buscar. Agora, olha, tem que passar na casa da Regina, porque ela veio aqui e comprou uma pilha tanto tempo atrás, já deve ter acabado, hein? Acabou a carga, vamos lá buscar na casa da Regina. É uma coisa, assim, inviável, tanto que, se for pensar na logística já do caminhão que passa eu vou dizer na porta da casa, né? Na verdade, passa no portão ali onde você larga o container, digamos assim, né? Pô, o cara passa na tua casa para recolher. O cara já está fazendo esse serviço para ti para recolher, né? Não e é por isso que a gente paga, né? Como ele disse aquele dia, a taxa de lixo. Deve e tal. A gente paga para o cara passar na porta da nossa casa para recolher. O que mais que a gente quer? A gente quer que o cara entre na nossa casa para separar, para higienizar aquilo? Para chamar, dona Regina, vamos lá, a senhora comprou o material, eu preciso levar de volta. E é engraçado porque aqui onde eu moro já aconteceu algumas vezes, né? Inclusive, eles falaram com o meu marido, os rapazes do caminhão ali, né? Da coleta, tanto da seletiva como do orgânico. Eles falaram para o meu marido, chamar a atenção, né? Porque era ele que estava lá descartando na hora. Falaram, olha, tem que avisar para o síndico, para avisar os moradores, que se o lixo, né, não tiver devidamente embalado e separado, a gente não vai levar. E aí tem morador que ficou incomodadíssimo. Como assim a gente paga para ele levar? Tá, mas eu não pago para ele organizar e levar. Eu pago para ele levar o que já está organizado. E, tipo, às vezes você abria aqui a lixeira, né? Meu Deus, tava aquela coisa assim que tu não sabia mais o que tinha ali dentro. Como é que o cara vai saber? Ele não tem que abrir e ver assim, tá essa bagunça aqui, vamos levar isso, vamos separar, isso aqui é do orgânico, então isso eu não vou levar, isso aqui é do reciclável, isso eu vou levar. Não, é nossa obrigação, né, deixar separado para o cara que passa na nossa porta, gente. Gente, é na nossa porta que ele passa, na nossa casinha, para buscar, é só deixar arrumadinho. Separadinho, né? Aqui só o comentário da Patrícia, ó, quanto de resíduo uma pessoa produz no dia, no ano, numa década, né? Se a gente fosse fazer isso, até é uma experiência interessante da gente fazer, de esperar uma semana, assim, juntar o nosso resíduo para a gente ver o que a gente gera, né? O tipo de resíduo que a gente gera, a quantidade, né? E aqui, ó, tem lugar para tanta coisa descartada de forma inadequada? Para onde que isso vai parar, né? Ou estaremos vivendo num enorme aterro sanitário? Ou aterro sanitário não, né, Patrícia? Nesse caso aqui seria um lixão, porque se não tem o tratamento adequado, a gente estaria vivendo num lixão, não é nem aterro. E, então, voltando um pouquinho aqui nos meus conceitos, então ali lembrando do conceito de resíduos sólidos, então é tudo aquilo que a gente descarta. E voltando para as respostas do pessoal no Instagram ontem, deixa eu só ver aqui.
Algumas pessoas perguntaram, então, se poderia ser a garrafa, o plástico. Então, assim, se é tudo que a gente descarta, sim, vai ser o plástico, vai ser a garrafa, vai ser o vidro, vai ser o orgânico, o que a gente chama de lixo orgânico, né? Esse resíduo orgânico tudo isso faz parte dos resíduos sólidos, né? Então, um dos termos que a gente usou aqui, então, foi reciclagem, né? E eu acho bem importante a gente estar trazendo esses dois conceitos, que é o conceito da reciclagem e da reutilização, né? São duas coisas diferentes. Só para a gente entender um pouquinho a reciclagem, gente, lembrando, tudo isso eu estou tirando da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, lá na política, ele traz o conceito de reciclagem como processo de transformação dos resíduos sólidos, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições dos padrões estabelecidas pelos órgãos competentes, né? Então, assim, quando a gente fala em reciclagem, então, assim, é bem importante a gente entender. A reciclagem, ela vai alterar a composição daquele produto. Então, por exemplo, a garrafa PET, digamos, a latinha, vou pegar o exemplo da latinha, que é o mais comum, que é o que mais é reciclado no nosso país, né? Que é a latinha de cerveja, de refrigerante, água tônica. Isso. Então, assim, ó, o que a reciclagem vai fazer? Eles vão recolher esse material e eles vão levar para uma indústria, primeiro vai lá para a cooperativa, eles vão separar, eles vão amassar essas latinhas, né? Vão agrupar de acordo com o peso e vão destinar para a indústria. Lá essa latinha ela vai ser desmanchada, ela vai ser derretida novamente e ela vai virar ou latinha novamente ou ela vai ser transformada em outra coisa. Então, assim, esse material, esse alumínio da latinha, ele é matéria-prima. Então, quando eu reciclo, eu transformo ele. Então, ele não é mais aquela latinha que eu usei, né? Eu usei, eu descartei, ela foi reciclada. Então, ela foi desmanchada e ela virou uma outra latinha. Ela não é mais a mesma. Então, a reciclagem é isso. Ela vai alterar aquele produto. Ele não é mais o mesmo, né? E eu vou trazer aqui o de reutilização. E eu tenho um exemplo aqui, Regina, de reutilização. Tu vai dar o conceito, né? E aqui, gente, eu tenho um copo que é de um evento que eu fui participar, né? Uma marejada ali em Itajaí, vejam que é de 2018. Aqui, ó, a pessoa para se achar. Né? E daí ele vem escrito que ele é um ecocopo. Aqui. Ele é um ecocopo. Mas ele deixa claro, ó, que ele é um produto reutilizável. Que você chegava no evento, você ganhava esse copo, lógico, depois de pagar a entrada, você ganhava esse copo para você utilizar lá dentro, para tudo que você fosse consumir, né? Água, refrigerante, cerveja. Tu podia pagar ainda, eu vou pagar, sei lá, R$10, pego outro copo e no final devolvo e recebo o dinheiro de volta. Mas é um evento que aqui ele é um evento sustentável, exemplo na nossa região, mas que fez o quê? Usou de um material reutilizável. Não usou um copinho descartável. Ele é reciclado? Não, ele não é reciclado. Se ele não está escrito aqui. O que está escrito é que ele é reutilizável. Então, eu posso utilizar ele novamente para outros fins ou para o mesmo fim. Ele é reutilizável. Não quer dizer que ele é reciclado, né? Sim, mas ele é reciclável. São dois conceitos também importantes da gente entender, né? Reciclável é todo aquele produto que pode ser reciclado, né? Então, quando a gente... mas eu comprei, é reciclável. Ele só vai ser reciclado, de novo, se nós pegarmos esse material, colocarmos, dermos a destinação correta, ele chegar lá e voltar para a indústria e se transformar num outro material, né? Novamente, a nossa responsabilidade. Isso. Se eu não descartar adequadamente, ele não vai ser reciclado. Ele vai continuar sendo um material reciclável, perdido no espaço-tempo aí. Exatamente.
Então, assim, a reciclagem, então, ele vai fazer isso. Então, se eu tenho um produto que ele é potencialmente reciclado, né, ele poderá ser reciclado, mas se ele chegar até lá. Então, se eu fizer a destinação correta, né? E deixa eu achar aqui, então, o conceito de reutilizável. Reutilização, aqui, ó. Também da política. Então, a reutilização, processo do reaproveitamento dos resíduos sólidos sem a sua transformação biológica, física ou físico-química. Então, como a Aline falou, aquele copo ali ele é reutilizável, né? Porque ela vai reutilizar ele várias vezes. Eu trouxe um outro exemplo aqui. Ó, esse material aqui é reutilização. Isso aqui é reutilização, ó. E se eu disser para vocês aqui dentro, será que alguém imagina? Sabe o que tem aqui dentro, Aline? Nossa Senhora, um brigadeiro. Esse aqui era um potinho que veio, provavelmente, eu nem me lembro mais, mas eu acho que foi alguma lembrancinha que eu ganhei. E eu comprei um batom sem embalagem, porque eu não conseguia usar maquiagem justamente pensando na questão da embalagem, que é mais uma coisa que eu vou estar gerando, que eu vou ter que dar a destinação correta. Então, eu comprei esse batom que veio sem embalagem e eu precisava armazenar ele em alguma coisa, em algum lugar, né? Aí, lembrei do potinho que eu tinha ganhado, alguma lembrancinha, alguma coisa, coloquei aqui dentro e estou reutilizando este potinho, né? Então, a reutilização é eu pegar aquele produto que já existe, desculpa, e usar ele para outra coisa. Ou até... Para a mesma coisa, né? É um copinho para beber líquidos. Estou bebendo água no copinho. Exatamente. Então, assim, eu estou prolongando a vida útil desse produto. Eu não preciso comprar outra coisa, né? Então, a gente faz muito isso com embalagem, vidro principalmente, né? Para colocar alimento, para armazenar as coisas. Aqui eu tenho um outro exemplo. Isso aqui era uma embalagem de um creme de cabelo que eu comprei e que acabou. E agora eu coloquei aqui dentro o óleo de coco que eu tenho usado para hidratar o meu lábio. Esse é o meu hidratante natural, né? Então, é isso que é reutilizar. Então, assim, é um produto que eu poderia ter já colocado descartado lá para reciclagem, mas não tem necessidade de eu colocar isso lá. Então, eu estou reutilizando. Até porque, eu acho que é interessante a gente já comentar, do plástico principalmente, que as pessoas às vezes falam, mas eu consumo o plástico porque ele é reciclável, né? Novamente, ele é reciclável, ele vai ser reciclado se ele chegar nesse ponto. E outra coisa, o plástico, ele vai ser reciclado no máximo umas 5 vezes. Por quê? Porque o plástico é um produto que ele vai perdendo, conforme ele vai sendo reciclado, ele vai perdendo as propriedades. E chega num ponto que não tem mais como reciclar aquele plástico. Ele vira uma matéria, ele vira uma matéria que não tem mais o que fazer com ele, ele não tem mais como reciclar. Então, é por isso a importância da gente fazer essa reutilização, usar o máximo que a gente puder, e só depois, então, quando eu não tenho mais o que fazer com ele, aí eu encaminho ele para reciclagem, né? Faço a destinação correta. Desse plástico aí que você compra daí um produto que já é reciclado, tem uma marca famosa aí de refrigerante que tem a garrafinha de água, que quando a gente pega ela no mercado já vê que ela é molinha, né? Ela já é uma garrafa reciclada, sabe, sei lá quantas vezes, né? Porque ela é bem molinha. E só ali tu tira por base. Como é que eles vão fazer, né, para reciclar aquilo novamente? Porque a garrafinha que você compra normal, você aperta, ela faz aquele barulhinho, né, de tá amassando, mas ela é grossinha. E já tem as outras que são recicladas. Mas e aí o que vai acontecer com esse plástico depois, né? Se ele já é reciclado? Ele vai ficando cada vez mais... um produto reciclado que eu estou... eu estou sendo bom para o meio ambiente, né? Não necessariamente. Exatamente. E olha, a Patrícia aqui, o comentário dela, o reciclado faz uso de mais água e de mais química para fazer um novo produto? Com certeza. Porque para eu alterar
a química desse produto, por exemplo, do plástico, vai ser colocado um outro aditivo químico que vai fazer essa transformação, né? E vai ser consumido água. Então, assim, é um processo que sim, que ele vai acabar tendo mais adição de produtos químicos e outras coisas, né? Inclusive a água, né? Aí que vai inclusive passar. água, é a produção novamente. Só que assim, ó, o que é interessante da gente entender? Que daí a política também fala sobre o ciclo de vida do produto, né? Então, quando a gente pensa num produto, a gente vai fazer uma compra, por exemplo, e a gente, eu preciso, estou sempre precisando de alguma coisa, né? Tá, eu preciso comprar um shampoo, preciso comprar um shampoo, né? Tá, qual é o material que foi usado, né? Da onde que veio esse material? O próprio plástico. Ele é feito do quê? Qual é a composição desse plástico? O próprio metal, né? Qual é a composição do alumínio? Da onde que ele vem? Então, assim, esse material ele é retirado do meio ambiente. A gente precisa fazer, né, uma agressão, digamos assim, ao meio ambiente para retirar esse produto. Né? Eu gosto muito de falar sobre o alumínio, porque ele vem justamente das mineradoras. A gente já viu o estrago que elas fazem, né? Então a gente está retirando esse material do meio ambiente. E quando a gente recicla, a própria indústria está reutilizando. Então, assim, ela não precisa estar retirando novamente esse material de lá, porque ela já tem o material. Então, o alumínio, eu vou derreter, vou desmanchar ele e vou transformar ele de novo. Então, é um alumínio que eu não vou estar, que a indústria não vai estar retirando lá do meio ambiente. Então, assim, é matéria-prima. Porque eu acho que a gente ainda não associa, né? É metal, vem. A gente estuda na escola. De onde que ele vem, metal, né? né? O petróleo Mas vem de a onde? gente não se dá conta. É aquilo, ele vem do. Ele, apesar de não dar em árvore, mas ele vem do meio ambiente. Tipo, alguém vai ter que mexer lá no solo para achar. Acha os metais, acha minérios, acha tudo no solo. Mas para achar, você tem que fazer o quê? Cavar. Tem que abrir o buraco, tem que expandir aquilo que já está, né, já está feito, digamos assim, próprio mármore que a gente usa, né, na cozinha. Ai, que linda essa pedra, foi produzida. Da onde que ela veio? Produzida. Ela foi retirada do solo e foi ainda polida, tudo e tal, para você ir lá escolher, eu quero essa, eu quero aquela. Mas ela vem do meio ambiente, do nosso meio, né? Não nasceu na árvore que você foi lá, pegou e daqui a pouco vai nascer de novo. Quantos milhares de anos, né? Até se formar, sei lá, um pedacinho daquela pedra novamente. Até uma coisa que chama atenção, a Patrícia falou da água, era uma coisa que a gente estava conversando esses dias, né? Outra coisa que a gente não se dá conta é que a água no nosso planeta, o ciclo dela, a gente está bebendo e usando a mesma água que sempre, que todo ser humano já usou. A água não é simplesmente, vai embora, vai para fora do planeta, depois ela volta em forma de chuva, é outra água. Não, é a mesma água. A gente estuda também o ciclo da água, mas não se dá conta, né? A gente se pega assim, caramba, mas a água é a mesma sempre? Claro, e por que dizem que a água do planeta vai acabar? Não é a água do planeta que vai acabar, é a água limpa, a água com potencial também para ser limpa, porque ela sofre todo um processo, né? Ela sofre todo um processo, quando ela cai no solo, o solo filtra antes dela chegar no lençol freático, antes dela voltar para a gente. Mas o que está acontecendo, o grande consumo, tudo, e como a gente tem o quadro também agora, o Será que Rola, que a Patrícia tá rodando aí, né, Paty? E que ciclo a gente está dando, né? Que oportunidade a gente está dando para essa água de ser reutilizada? Daqui a pouco não vai ter mesmo, mas não é por falta de água, não, gente. É por falta da gente. Pelo mau uso, né? Exatamente, pelo mau uso. Então é isso que a gente tem que estar pensando, né? Começar a analisar todo esse ciclo, né? Eu acho essa política muito boa, claro que assim, a lei no papel a gente sabe que ela é muito
bonita, né, como a gente diz, mas a implementação dela na prática ela é mais complicada. Mas eu acho que no momento que a gente começa a entender e começa a ter consciência das coisas, a gente começa a assumir a nossa responsabilidade, né? O que que eu posso fazer, o que que eu tenho que fazer com aquilo que me cabe. E eu vou trazer então mais um conceito aqui pra gente, que é o conceito do rejeito que eu acabei falando ali antes já. Mas o que que a política traz, então, o que que é o rejeito? Então, a gente já falou no reciclável, já falou no reutilizável, eu vou falar um pouquinho do rejeito, então. O que que seria esse rejeito? Então, é o resíduo sólido que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, eles não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Ou seja, é aquilo que não... Né? Então, assim, só esclarecendo o que ele quer dizer com todas essas palavras aqui difíceis às vezes, né? Ele está querendo dizer que o rejeito é aquilo que não tem mais, eu não tenho como reciclar, eu não tenho como reutilizar. Então, assim, pensando novamente, voltando para a nossa casa, né? Qual é o resíduo que a gente gera que eu não posso reciclar, que não tenho o que fazer com ele, e que eu vou ter que dar uma destinação, e que daí é ambientalmente adequada, né? Que daí é o que a coleta comum vai fazer e vai acabar levando que o adequado, então, é levar para um aterro sanitário. A gente sabe que existem muitos lixões ainda no nosso país, mas o adequado é levar para o aterro sanitário. Qual é o resíduo, qual é o rejeito que a gente tem em casa aqui? Que não tem mais uso? Não tem mais o que fazer. Tô me perguntando aqui. Tá me vindo na cabeça um monte de coisa, mas acho que nenhuma. O que não dá pra gente reciclar aí? O que a gente pode fazer com o lixo do banheiro? Ah, esse é um bendito, né? Então é o que a gente... Não tem como a gente reciclar, né? O papel higiênico. E pensa em toda a logística. Toda a logística para você produzir um rolo de papel higiênico, porque a gente chega no mercado, ele é tão branquinho, né? A maioria dele. Sim. Olha toda a química que deve ter passado para chegar nesse branco, porque, gente, papel não é branco, não, né? Quem sabe de onde é que vem o papel que vem da árvore, não tem árvore branquinha, não. Ele sofre um processo químico para deixar ele assim. Então, a gente já fez um gasto absurdo, tanto que não é quanto maior a qualidade, entre aspas, mais caro, né? Porque não é um processo barato nem simples para fazer. E é um processo químico absurdo para deixar o papel branquinho para você usar uma vez e nunca mais. Exatamente. E não tem o que fazer, né? Então, assim, só trazendo como exemplo que a gente... Você, né, não recicla, você não... O que faz com isso aí? Sim. Então, se a gente fosse pensar em todo o resíduo que a gente gera só na nossa casa, né? Então, assim, o que iria para o rejeito, na verdade, seria uma quantidade bem pequena, né? Se a gente assumisse essa nossa responsabilidade de fazer o descarte adequado, de separar o nosso reciclável, né? De reutilizar o máximo que a gente pudesse. Então, aqui a Patrícia também tá falando aqui do algodão, do papel fininho ou absorvente, né? Que como a gente falou ali, então esse material, essas toalhas de absorventes que a gente usa ali na cozinha, né? Que vai estar com... que não tem como reciclar aquilo ali. Então, são esses... papel toalha. Então, são esses materiais dentro da nossa casa que a gente vai estar descartando, então, no rejeito. Deveria, né, ser só isso, no rejeito. A Patrícia está perguntando aqui se o papel... Olha. Pode ser compostado, né? Comportado pode. Compostado com os devidos cuidados, assim como as fezes do banheiro seco. Sim, a gente tem essas possibilidades de fazer, mas, assim, pensando a gente em apartamento, né? Na maneira como a gente vive hoje, é complicado.
A gente não tem essa estrutura, né? Claro que já existe, né? Outras formas da gente, da gente compostar, a gente entendeu, Patrícia? Da gente compostar e de reutilizar esse material também. Então, assim, ele também pode, mas trazendo, assim, o importante é a gente trazer para as pessoas que estão em casa hoje, né? Quais seriam os rejeitos que elas estariam produzindo na sua casa? Então, hoje é o nosso lixo do banheiro, e acaba indo, muitas vezes, o lixo, o resíduo orgânico, né? Que, na verdade, também ele deveria agora, porque a gente sabe que ainda não existe, são serviços que estão começando a ser prestados, é a coleta do resíduo orgânico. Então, tem empresas que já estão trabalhando com isso, né? De estar fazendo essa compostagem, a gente já conhece algumas, né, em alguns lugares, aqui ainda não conheço, aqui na nossa região, alguma empresa que faça essa coleta do resíduo orgânico, que leva, então, para um lugar adequado para fazer essa compostagem, né, e porque a gente acaba destinando ele junto com esse rejeito, ele vai para o lixo comum, só que ele também é matéria-prima, né? Então, assim, o resíduo orgânico, ele também vai ser reciclado, ele também é reciclável, porque a compostagem é um tipo de reciclagem. Forma, né? Exatamente, porque ele está mudando, novamente, né? Ele muda a estrutura, né? Ele vai se transformar em outra coisa, ele vai se transformar no adubo. Então, a gente pode estar fazendo isso em casa, como a gente vai estar falando isso também daqui para frente, né? Inclusive em apartamento, a gente tem como fazer a compostagem do resíduo orgânico. Não é difícil de fazer, né? Então, tem como a gente estar também reaproveitando esse material e não estar descartando lá no nosso rejeito, né? Então, assim, se a gente fosse pensar, então, todos esses conceitos, nessa responsabilidade, a quantidade de resíduo que a gente geraria, que iria parar, então, no aterro sanitário, seria o mínimo. Né? Se a gente tivesse mais de consciência, né? Porque outra coisa que a gente conversa muito é a trabalheira que é, né? Para você fazer uma sacola plástica. Uma sacola plástica que geralmente ela é utilizada uma vez. Uma vez. Porque eu não sou totalmente contra o uso das pessoas que mas eu não tenho como. Tá bom, mas você reutiliza a tua sacolinha? Não faz mal, de vez em quando, você pegar uma sacola, desde que você use ela até aquilo que a gente está falando, até o fim, né? Até onde der. Mas a pessoa não vai no mercado e pega uma sacola e diz, amanhã eu vou ter que voltar no mercado, eu vou trazer a minha sacolinha plástica. Ela já vê como obrigação do supermercado de dar aquela sacolinha plástica e ela usa para quê? Mas onde é que eu vou botar meu lixo do banheiro? Onde é que eu vou botar o lixo da cozinha? Eu preciso botar dentro de um saco, de alguma coisa. E vai se acumulando. Eu conheço gente que tem não sei quantos puxa-saco dentro de casa, que eu penso, saco. É que isso acabou virando, assim, quase que um vício das pessoas, né? Quando se a gente for pensar antigamente, quando a gente era criança, né? A gente não tinha sacola plástica, não existia isso. E o que se fazia, então, com esse resíduo, com o lixo, digamos assim, né? Que se gerava. E até é importante a gente falar por que a gente não está, que ela não está se referindo ao lixo nessa política, porque ela entende esse resíduo como algo que pode ser fonte de renda, né? Porque ela traz toda essa questão também da valorização da pessoa, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que vivem disso, da reciclagem, da coleta, então, assim, ela é fonte de renda, ela é matéria-prima, então, assim, por isso que não é lixo. Quando a gente fala em lixo, a gente pensa naquilo que não tem mais. Então, assim, se a gente for se pensar no conceito da palavra lixo, seria unicamente o rejeito, né? Aquilo que a gente está descartando ali. E antigamente a gente não tinha essas sacolinhas. Como é que a gente dava conta do nosso lixo? Né? No que a gente descartava? Então a gente acabou... No mercado também, né? Parece que se não tem a sacolinha plástica no mercado, eu não consigo fazer compra. Eu não consigo fazer nada. Eu não vejo a possibilidade da caixa de papelão que está lá, da sacola reutilizável de pano, de qualquer outra coisa, sabe? Eu não vejo essa possibilidade. Eu vejo somente, assim, mercado, sacolinha plástica para carregar as coisas. Hoje eu tive na farmácia,
né? E eu fiquei impressionada, porque para mim já está assim, eu já vou nos lugares, vou sempre no mesmo lugar, tudo, porque aí a pessoa já sabe, ela já nem te oferece, né? A gente sente, nossa, a pessoa já internalizou isso. Mas eu também acho importante a gente ir em lugares diferentes, justamente para botar aquela pulguinha atrás da orelha. Por que aquela pessoa não pegou a sacola? Né? Então, hoje eu tive que ir na farmácia, que eu estou com uma ziquezeira, que nem eu digo, no olho, precisei ir na farmácia comprar um remédio. Vinha numa caixinha desse tamanho, e eu estava com a minha mochila que eu carrego para o trabalho. É uma mochila, né, dessa escolar, digamos assim. Automaticamente eu já pensei, vou pegar e colocar na mochila, né? Não preciso de uma sacola. Mas a pessoa já, antes de eu largar ali, que eu fui falar que eu não tinha sacola, ela já estava passando a mão na sacolinha para me colocar uma caixinha do remedinho. Tipo, gente, é uma caixinha que caberia no meu bolso, sabe? Eu não preciso precisa de uma sacola, né? Porque já eu vi pessoas antes de mim comprando, uma senhora comprou, acho que uma pasta de dente, a outra comprou outra coisa, tipo assim, uma coisinha, e cada uma delas tinha, uma tinha uma bolsa grande, e a outra tinha aquele carrinho que usa geralmente para ir na feira, no mercado, Sim. aquele carrinho, né? E eu pensei, meu Deus, com aquela bolsa imensa, com aquele carrinho, não cabe uma pasta de dente que ela vem ficar aqui? Mas é um hábito, né? É o que a gente tem feito ali para tentar mudar esses hábitos. E o que ela fez? A senhora que estava com o carrinho, ela pegou a sacola com a pasta de dente, embrulhou a sacola assim, sabe? Quando tu pega a massa e botou dentro do carrinho. Eu pensei, ou seja, eu não preciso da sacola. Não precisava da sacola, sabe? Ficou aquilo, meu Deus. Então, assim, existem outras alternativas, né? Como a Patrícia está colocando aqui, deixa eu até mostrar aqui. Ó, que o rejeito vai para o aterro em caixa de papelão. Então, assim, por que a gente está falando dessa diferença? A gente sabe que o plástico é um material que desde que ele foi criado, ele vai existir para sempre. Porque o que ele vai fazer? No máximo, ele vai se quebrando, ele vai ressecando e vai virando microplástico. Né? Ele existe e vai existir, a gente não sabe até quando, ele não tem um prazo, né, para que ele desapareça, provavelmente ele não vai desaparecer. Enquanto o papelão, eles vão se decompor, eles vão levar um tempo e eles vão se decompor. Então, assim, é isso que a gente tem que ver, quais as escolhas que a gente faz, né? Então, assim, qual a necessidade de eu usar uma sacola plástica para colocar o meu resíduo? Claro que uma pessoa vai colocar o seu resíduo orgânico, que ela ainda está descartando no rejeito, e aquilo é mais molhado, né? Botar num saco de papelão, por exemplo, ou numa caixa, até na caixa de papelão daria, né? Mas é isso, assim, mas depende de onde tu armazena, né, Regina? Exatamente. Vai acumulando a fruta, por exemplo, quando tu descarta uma casca, alguma coisa, Exatamente. ela vai soltando água, né? Porque ela já vai se biodegradando, digamos assim. Exatamente. Ela vai soltando a água e aí vai amolecendo a caixa de papelão. Dependendo da quantidade que tu coloca, já não é muito viável, né? É isso que a gente tem que estar pensando, assim, quais as alternativas, é isso que a gente vai estar tentando fazer, então, nessas noites de quarta-feira, né, trazer um pouquinho o que é o conceito e alternativas para a gente estar mudando esses hábitos, né, coisas que são simples, que às vezes, assim, no dia a dia a gente não para pensar, né, como um dia eu me lembro que uma pessoa me perguntou, mas onde que eu coloco, se eu for separar o meu reciclável, eu coloco no quê? Disse, gente, a gente não compra às vezes aquele saco do papel higiênico mesmo, ele não vem num saco grande, aproveita aquele saco, o que tu faz com ele depois que tu desocupa? Aproveita a caixa de papelão quando tu vai ao mercado fazer a tua compra e bota numa caixa de papelão, coloca dentro da caixa de papelão. Então, assim, é isso que a gente vai estar tentando fazer, trazer essas alternativas, né, de outros materiais, de outros usos, de outros recursos, para a gente estar minimizando, né, trazendo para nós essa responsabilidade daquilo que a gente lança no meio ambiente, porque quando a gente diz, né, joga fora, e aí joga fora, vai jogar fora onde? Aonde que é esse fora, né? Fora da tua casa, mas continua na tua vida, o negócio vai continuar na tua vida. Porque ele vai continuar no planeta, ele vai estar em algum lugar, né? E daí, assim, eu ouço muito, mas tá pensando só nos animais, né? Porque
vai deixar lá porque o bicho vai mexer, o bicho vai se machucar. Não é só no bicho, gente. A gente está pensando na gente. A gente, hoje em dia, tem uma estimativa de vida aí, 80, tem gente que chega a 90, 100 anos. 100. Tu descartou uma coisa de forma inadequada quando tu tinha 10 anos, se ninguém, por acaso, deu o destino adequado, que deveria ter sido você, quando você tiver seus 80, seus 90, aquele negócio ainda vai estar lá. E quantos outros negocinhos que as outras pessoas descartaram de forma inadequada já não vão parar aqui, ó, no entorno, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da rua limpa, né? De tudo ajeitadinho, mas eu sei que isso dá trabalho, e principalmente começa por mim. Se eu gosto de uma rua arrumada, limpinha, eu tenho que cuidar para ela permanecer arrumada e limpinha, né? Não adianta, hoje ela está limpa, mas o vizinho jogou lá o negócio no chão, largou lá o copo plástico no chão e ficou. Aí o outro jogou, o outro, então tá bom, então dá para jogar, aqui ninguém se importa, mas não é, a gente tem que se importar, senão daqui a pouco, é como a Patrícia falou, a gente vai estar vivendo no lixão, a gente vai estar vivendo no aterro. Né? É isso. Então, é nossa responsabilidade, não deixar para o outro, não fica esperando o gari varrer a tua rua, né? Recolhe você o lixo que está ali, que provavelmente foi você, ou se foi o vizinho também, não importa, recolhe, né? As pessoas também aprendem pelo exemplo, pelo modelo. Então, poxa, o que a vizinha louca está lá fazendo, igual eu fiz um dia, na chuva, meu marido falou, vamos dizer quem é aquela louca, na chuva de máscara, catando lixo do terreno lá da frente, que não era nem nosso. Mas aquilo estava me incomodando tanto, eu pensei, eu não vou esperar alguém lá recolher, eu vou lá e vou recolher, porque eu quero viver num lugar limpo. Então, eu fui lá e eu vi que tinha gente na janela olhando, tipo, aquela chuva, aquela pessoa lá, olhando com as caras, assim, meu marido falou, a doida do lixo, é a doida do lixo. Falei, sou a doida do lixo, sim, porque eu não aguentava mais olhar para fora da minha janela e tá aquele negócio lá que alguém um dia descartou errado, achando assim, o lixeiro que pegue, né? E não é assim, gente, não é assim, a gente tem que cuidar. Então, gente, era mais ou menos isso que a gente queria trazer. A intenção não era se estender tanto, mas depois que a gente começa a falar, a gente não para. E então a gente se despede, convidando vocês a nos acompanharem, né? Se ficaram dúvidas, coloquem as dúvidas nos comentários, a gente vai responder na medida do possível. E eu vou deixar uma reflexão para vocês, então, só para a gente pensar um pouquinho. As pessoas que assistem as nossas conversas geralmente estão aí na faixa dos 30, 40 anos. Lembrem quando foi a primeira vez que vocês ganharam uma escova de dente? Onde será que está essa escova hoje? Exatamente, onde é que está a escova hoje? Então, vamos pensar, a partir de hoje, a nossa responsabilidade nas escolhas, as escolhas que a gente faz, desde a hora que a gente vai comprar um produto, e principalmente depois, quando a gente for descartar esse resíduo, o que sobrar dele. Então, vamos começar a pensar. E a Dai está aqui falando, para não esquecer, que sexta-feira de manhã vai ser o Dai Aventureira. Ela está dizendo que vai ser bem legal. Eu não sei se vai ser muito legal, não, sabe como é que é a Dai fala mais que nós ainda. Mas estão convidados, então, para sexta-feira, às 7 horas da manhã, no Café com a Comprema. A Dai Aventureira, então, vai estar conversando com vocês. Então, nós te agradecemos. Só para deixar o recadinho aqui, a gente sabe que fazer a mudança sozinho é complicado. Então, não é à toa que a gente se juntou em um grupo, né? Então, nós somos um grupo de pessoas que nem sempre concorda, tá? A gente está aprendendo um com o outro. Discorda, às vezes. Mas é muito bom saber que a gente está em grupo para poder tirar dúvida e também para ter incentivo. Então, por que eu estou falando isso? É para convidar mesmo vocês, né? Quem sentir afinidade com a gente, vai lá na nossa página, tanto no Facebook como no Instagram, tem o nosso link que dá para o nosso site, a gente tem um site, tem a ficha de filiação para você mandar para a gente
conhecer você, tudo, né? Eu vi que a Vera colocou aqui que a escova dela, ela espera que não esteja dentro de uma tartaruga marinha, a escova de dente dela, a primeira. Eu também espero que a minha não esteja. Mas a Vera é mais uma amiga nossa agora, né? Que veio assistir bastante, então ela resolveu se filiar e vem com a gente. Entra lá no nosso site, entra lá no link, preenche a fichinha, o formulário, e já dando uma palhinha, preenche lá o formulário para participar da trilha com a Day Aventureira, que vai ser dia 28. Mas ela vai falar disso para vocês na sexta-feira. Vai explicar tudinho. Então tá, gente, a gente agradece. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.